Pô, mas esse cara tem que ser muito rico pra você juntar 90% do dinheiro aí. Não, ou ele pode gastar pouco. Ou ele pode não viver, né? Não viver. Cara, Não, na verdade, o cara assim... tem que ganhar muito bem pra conseguir juntar 90% e viver ainda, cara. Não, pô, o cara, às vezes o cara... Assim, eu conheço um oficial de marinha que ele falou, é crônico. Crônico é o quê? Quem mora a bordo. O cara mora dentro da organização militar. Tem a possibilidade. Tem a possibilidade. Você mora dentro da organização militar, não paga com aluguel. Você tem na marinha, a marinha te dá almoço, café da manhã, almoço, janta e ceia. Você não gasta nada, você come na marinha todos os dias. Não, aí dá. Não é porque Então, ele falou crônico. Eu entendi que não paga luz, não paga internet, não gasta nada. Não, de fato. Vive? Não vive. Mas é uma escolha. Não, pro cara ele vive, né? Cada escolha é a vida, né? Cada escolha é uma renúncia. E aí, assim, voltando até na questão do investimento da profissão. O RM2, ele tem que entender que os 8 anos que ele vai entrar, isso é uma visão pessoal minha, ele tem que entender que a Marinha ou qualquer outro, né, temporário é um trampolim, é uma alavanca. Pode ser para a própria Marinha, onde ele vai pegar para estudar para o concurso de carreira. Sim. Pode ser para criar um networks e entender que o mercado está procurando para ele se investir e pagar cursos, fazer uma pós-graduação e sair de lá assim melhor profissionalmente do que ele entrou. Uhum. Pode ser a premissa de tipo, não, vou aproveitar. Que é o ideal, né, cara? Sempre continua evoluindo, né? Não o cara parou no tempo. É o ideal, mas tem gente que quer parar no tempo, né? E aí pode ser a premissa, não, eu vou passar 8 anos aqui, ó, ralando, não vou viver para sair daqui a 8 anos e fazer o que eu quiser da minha vida. Ele pode. Aí ele vai chegar ali num ponto que o dinheiro que ele vai juntar vai dar uma liberdade para ele quase o dobro, assim. Ele vai passar 10, 15 anos sem precisar trabalhar. Ou se ajustando para encher de novo. Então são escolhas. Mas o que o cara tem que tomar mais cuidado é assim... Tem uma premissa do Nassim Taleb, que é um economista que estuda muito essa questão da volatilidade, ele passa isso um pouco para a vida, que assim, um cara que é acomodado e vive num sistema muito sem volatilidade, que é o de carreira, é muito fácil se acomodar. Então ele não está muito... Ambiente propício. Ele está ali, o dinheiro dele vai cair, a carreira dele vai subir. Então ele tem que ter uma força de vontade para trabalhar, mas ele não vai sofrer... Mas o cara que é autônomo ou tem temporário, ele não pode deixar se acomodar. Porque senão ele vai virar o peru de Natal, né? O histórico do peru de Natal foi 100% bom. Ele acordava, comia, engordava, acordava, comia, engordava. Ele passou 10 anos da vida dele assim. Até os 25 de dezembro do ano X, onde ele morreu. Entendeu? Então, olhando para trás, do dia 24 para trás, você não ia falar que a vida dele ia acontecer aquilo. Cara, entendeu? Eu já vi uma outra história muito parecida com isso, que foi num podcast também, um cara comentando assim, que foi uma história que a tia do cara, ele contando a história que a tia dele contou pra ele, que na vida, às vezes é melhor você estar, de fato, com um perigo iminente, assim, porque você vive melhor. E a história que ela contou era basicamente o seguinte, cara, tinha um cara que ele tinha que transportar peixe de uma cidade pra outra, e aí ele colocou um monte de peixe, levou pra outra cidade, pra longe e tal, mas só tinha peixe lá no caminhão dele. Quando ele chegou lá, os peixes estavam tudo morto. E aí, tipo, ele tinha que transportar de novo a carga, ele já morreu a primeira vez, ele perdeu a carga inteira. Aí na segunda vez alguém falou com ele assim, não, cara, bota um tubarãozinho dentro do tanque de peixe. Aí ele colocou um tubarão pequeno, quando ele chegou lá, tipo, 1, 2 peixes só morreu, o resto dos peixes estavam tudo vivo. Por quê? Porque tinha um tubarão lá, eles tinham que se manter ativos, eles não podiam se deixar acomodar. E aí, pra eles foi melhor no fim das contas, entendeu? Morreu só dois, Por mais que, tipo, foi mais... talvez psicologicamente difícil pra eles, mas chegaram vivos, entendeu? E essa é a ideia. Ele tem que entrar, do mesmo jeito que ele deu sangue pra estudar e passar, ele tem que entender que são 8 anos da vida que ele tem que dar o sangue no profissionalismo dele ou nos investimentos, são todos sacrifícios do mesmo jeito. Pra chegar depois de 8 anos, ele se olhar, beleza, eu tenho futuro. Porque bom futuro, né? Um bom futuro. Então, porque senão ele vai olhar, não vai ter dinheiro, vai olhar, não vai ter se especializado, vai olhar, não vai ter feito network, e aí ele vai ter que empreender com 33, com 35, né? No mercado financeiro, o mercado de trabalho talvez não vai aceitar um cara que... o que você fez lá na Marinha? Só vivia lá dentro, né? Então, Sim. tipo, o RM2, a premissa dele não ser um militar da ativa faz com que ele até tenha certas liberdades lá dentro, que o próprio sistema entende, que ele pode pedir por coisas. Então, deixa eu participar de um projeto, deixa eu fazer isso. Ele tem que buscar isso porque ele tem que enriquecer. Enriquecer no sentido profissional. Sim. Então, tipo, se ele não fizer nada, ele vai ficar encostado. E aí ele vai sair de lá... vai ter matado 8 anos da vida dele. Ele não vai ter investido nele. Ele vai ter gasto.
Ele vai ter só gastado o tempo dele. Entendeu? Então, a premissa principal começa disso. O investimento em si próprio. E aí, depois, ele consegue, com os objetivos, entender onde é que o dinheiro dele vai dele, inclusive no investimento. E se o objetivo dele for, vou entrar, não quero trabalhar mais nisso, quero só juntar dinheiro, vai virar crônico. E consegue. Interessante. É bom ter então a clareza no fim das contas de que a Marinha não é Disney, né? Você vai pra lá, pô, você vai melhorar de vida eventualmente, você tava ganhando R$2.000, você vai passar a ganhar tipo 10 e tal, você melhorou muito de vida, mas não é pra você ficar, pô, só jogando dinheiro pro alto, rasgando o Silvio Santos ali no aviãozinho do dinheiro. Tenha consciência de se programar pra ficar melhor depois que os 8 anos passarem, não voltar pra onde você tava antes dos 8 anos começar, né? Isso. E aí, dando o gancho, assim, uma vez que ele se organizou, entendeu, vai começar a investir, né? Ele tem que montar os objetivos com esse prazo. Então, montou os preços prazo, onde é que ele vai colocar esse dinheiro? Aí depende muito. Por quê? Tudo eu falo depende, porque assim, é muito difícil a gente cravar, né, uma solução. Mas eu fiz algumas contas em casa, só pra trabalhar. Gostamos de convidados assim, ó, que tragam dados. Você, então, agora é o corte, hein? Quanto o RM2 durante 8 anos pode receber ao final do Precisa tempo? investir e quanto ele vai ter no final? Então assim, ó, se ele gasta... Eu fiz umas contas baseadas em 20%, 50%. Se ele conseguir a taxa mágica do 1% ao mês, investindo todo mês, ele sai, se ele investir 20%, perto de uns 300 e 350 mil. Tá, então isso aí ele vai estar ali investindo perto de 1.600 por mês, que é os 20% ali, uns 8 e pouco e tal. E aí ele vai chegar perto de 350 mil. Esses 300... Ele vai receber mais 200, né? Não, já tá... Quando ele sai... Não, ele não recebe 200, ele recebe 8 vezes o soldo menos imposto. Não, o imposto não é decidido. Ah, não é incidido? Não é. Então, e soma também férias. E soma férias, dobro de férias. Então eu contei errado. Dá quase uns 200 ali. Pode somar aí. Chega nos 400 mil. E é o salário de capitão-tenente. Não, eu fiz uma premissa um pouco mais conservadora. Mas vamos lá. 400 mil. Isso, Esses 400 mil vai permitir ele vivendo com a mesma qualidade de vida por uns 6 anos. Vai dar uns 5, 6 anos ali de sobrevivência pra ele não mudar nada na qualidade de vida dele, não colocar mais nenhum dinheiro pra dentro. Só vai tirando. Só tirando, entendeu? 6 anos. Mais ou menos, um pouco menos. É como se o cara tá 6 anos sem trabalhar, sem fazer nada. Sem ter isso, entendeu? 8 anos de marinha, 6 anos de férias. Se ele conservar 90%, ele junta perto de 1 milhão. E esses 1 milhão deixa ele viver 90 ou 50, você tinha falado? Não, desculpa, 50%, ele junta perto de 1 milhão. E aí, se ele continuar vivendo com 4 mil e pouquinho, ele dura por 15, 16 anos. Até o dinheiro dele acabar. Caramba. Caraca. 1% ao mês, né? Conservador. A gente Conservador. tá fazendo tudo assim, conservador, porque... 1% ele é bom, não é o mais conservador, mas é bom. Pra gente ter uma ideia, a Bolsa Americana, que a gente fala, quer fazer dinheiro, Bolsa Americana, ela tem um rendimento médio anual histórico de 8% ao ano. Mas em dólar, né? Não, tudo bem, mas eu falo assim, em dólar, se a gente comparar para cá. Mas lá seria 8%, assim. Então, a gente tá falando de um rendimento de 12%, que é assim... São métricas boas que vai exigir o cara fazer um investimento. Mas é isso. Então, dependendo da premissa, o cara ou vai ter nada. Se o cara fizer 10% de investimento só, o dinheiro dele vai durar 2 anos. Pô, mas agora eu vi a minha pergunta. Se o cara chegou lá no 1 milhão e ele tá rendendo 1% ao mês, ele não tira 10 mil todo mês? Sem a inflação e sem reinvestir, em tese 10 mil absoluto ele tem para sempre, não? Não, é porque não chega em 1 milhão, né? É porque Não, 800 mil, assim, ele tiraria uns 8 no caso. Se fosse 800 mil, ele tiraria uns 8 mil por mês, né? Sim. E se ele não reinvestir, para sempre ele tem aquela grana absoluta. Vai ter o lance da inflação, que vai perder poder de compra. Mas ele parou de colocar dinheiro e ainda vai começar a tirar. Mas ele não estaria tirando só os rendimentos? É porque o dinheiro continua rendendo, né? Ele vai continuar rendendo 1% ao mês. E aí, se ele tá tirando... Se ele tava vivendo com 4, ele continuar tirando 4, vai render 8, ele vai tirar 4, fica 8 4 mesmo. também. Entendeu? Posso ter errado alguma conta aqui de cabeça que eu fiz. Então, teoricamente, no caso, o cara perpetuamente ali... de forma absoluta, ele vai ter aqueles 1 milhão ali pra sempre, tirando só os rendimentos. 1 milhão nunca crescerá, mas também nunca diminuirá. Isso. Pode ser. Não é? Não, na verdade, eu fiz umas contas erradas aqui. Não, mas faz sentido, porque se... vamos fazer a conta aqui, então, de cabeça, pra gente entender como de onde veio esse número. Se você tira 50% que foi a sua conta, vamos botar aqui
o salário líquido mensal é 10 mil, porque tem 13º, tem os auxílios todos. Mensalizando ele. Mensalizando, vamos botar como 10 mil. E ele vive com 5 mil reais. E 5 mil reais pra viver por mês é um valor adequado, assim, de maneira geral. Você consegue viver com 5 mil. Não tá, já tá fazendo a conta de... você tá comprando Porsche, mas tá... mas tá falando aquela conta. Você vive com 1.500 reais, eu tenho certeza. É só você parar de comer, de respirar. É o famoso cortar o cafezinho, às vezes não faz tão bem pra saúde, né? Mas 5 mil reais é um valor ok, que eu acho que já é acima do valor limite do imposto de renda, eu não sei nem se dá de cabeça, mas acho que 90% da população... Já tá no máximo já depois de renda. Já na última cota. 5 mil já estaria no 27,5. E eu acho que 5 mil reais, acho que tá acima de 90% da população recebe abaixo de 5 mil reais. Então, se o cara vive com 5 mil reais e guarda 5 mil reais, ao final dos 8 anos, mais a bonificação, que a gente jogou para baixo a bonificação, vai estar aproximadamente R$1 milhão. Isso, 800 e pouquinhos mil, isso. Porque vai estar rendendo 1% ao mês. É só fazer. Se em um ano, ele consegue guardar 60 mil reais, porque 5 vezes 12 é 60 mil. Vezes 1% ao mês. Eu tô linearizando. 5 mil por mês, né? 5 mil por mês. Anual 12% ou mensal? Mensal 12%, 1% mensal. 1% mensal. 8 anos? 8 anos. 8 anos? 8 anos. 8 anos. 0 no início. Quanto que dá aí? Peraí que eu tomei um anúncio aqui. Deu no final, exatamente. 799, cara, 800 mil. 800 mil. Isso que ainda tem mais ao final que ele sai... Os 200 mil, né? Vamos fechar 800, isso. 200. 1 milhão. É 1 milhão exatamente a conta que você fez. Isso. Tá certinho. Então, aí você sai com 1 milhão e se tiver uma rentabilidade de 1% ao mês, você retira lá os 8 mil e teu dinheiro perpetua. Perpetua. Isso. Ou seja, a conclusão é... Tira 10, na real. Se for 1 milhão, tira 10. Tira 10. Isso se você conseguir 1% fixo no mês. Porque se essa conta falhar, aí começa a complicar. Mas você pode também... Você pode falar para baixo, para cima, né? Você também pode estudar um pouco de investimento, que é a próxima tópico da conversa, que é o quê? Como gerar mais do que 1% ao mês, que é talvez uma taxa Selic, enfim, sei lá... Mas hoje a taxa Selic rende 1,1, 1,2, né? E aí você pega algum CDB, cento e tanto, essas coisas, dá uma chegada ali. Ou se você aprende a investir em renda variável, que pode aumentar essa taxa também. Então, a gente está falando assim, 1% é o ok. Pode ser menos, pode chegar em 2029 com menos, ou pode chegar em 2029 rendendo 1,5, um valor também assim aceitável para uma renda variável. Vai que você compra lá a ação da Tesla ou da Apple. Vai que você comprou VEG uns anos atrás. Vai que você comprou VEG anos atrás. Hoje você multiplicou por 20, 30, 100, 200 o seu capital. Então, a gente está jogando no meio termo ali. No fim das contas, 1% ao mês em 2030 dá 10 mil reais. Acho que varia muito, né? Aquilo que ele comentou, tipo, 1% ao mês hoje é fácil, porque a Selic tá pagando... A Selic tá pagando mais, Mas quando ela tava 2%, já era mais difícil. A questão de onde investir, a gente tem que sempre lembrar da questão da importância do investimento para a pessoa, né? E o risco. E aí, essas coisas... O risco, quando a gente fala risco, é a volatilidade, o quanto que aquele investimento pode variar, né? Aceitar também de volatilidade, né? Isso. E aí, sim, o dinheiro do teu casamento... Você vai fazer tua festa, prometeu pra tua mulher, aquela festinha, tal, tudo. Você não vai arriscar comprando ações e... Comprar tudo em Bitcoin. Eu dei uma olhada lá, eu fiz mais ou menos uma ideia de um RM2 que tivesse entrado em 2012. Se ele tivesse entrado em 2012 e começado a investir só em ações, né? Perdi ações. O mercado foi ruim até 2015. Então... O dinheiro dele diminuiu. Mas depois ele pegou ali um up. Ele teria chegado em janeiro de 2020 com 110, 120% de lucro em cima de tudo. Caramba. Que daria mais ou menos anualizado uns 15% ao ano. 15%, caraca. Aí, caramba, né? Tô pra sair. Janeiro de 2020, tô pra sair e conseguir tudo. Só que o RM2 sai em março, né? Ele teria olhado para a carteira dele por causa da pandemia e ter perdido 40% de rendimento. Naquele mêsinho. Teve até um circuit break, né? E aí ele teria finalizado 8 anos só com 14% de lucro. Então é muito difícil a gente falar assim, compra ação e deixa. Você teria perdido todo o teu dinheiro.
O que é 40%? Você teria feito... Se precisasse retirar naquele momento, né? Mas é onde? Ele acabou o contrato dele. Ele teria o contrato dele, que ele precisaria do dinheiro. Ele é assim, poxa, eu tinha, até 2 meses atrás, eu tinha 120% de lucro, agora eu não tenho nada. É isso, ele teria juntado 1 milhão, ele ia olhar 3 meses depois, 600. ele estava 600. É. E aí ele não conseguiria rentabilizar e juntar. E aí, então assim... O risco, ele tem que ser balizado com o prazo e tem que ser arrumado com o prazo. Então, no começo, ele pode realmente investir em ações, com a premissa de que aquelas ações vão passar por períodos, mas ele não pode manter aquele peso em ações por todo o período. Porque se no fim ele não se proteger... pode vir Ele pode precisar retirar num momento ruim, né? Momento ruim. Então, até a questão dos objetivos ajuda nisso. Então, quero comprar um apartamento daqui a 10 anos, eu quero minha independência financeira daqui a 10 anos. Bom, hoje eu vou fazer um balanceamento mais arriscado. Hoje eu vou fazer mais aportes, fazer uns aportes frequentes em ações, lá. No meio do período, daqui 5 anos, já vai faltar 5 anos. Então, se ele começar lá com um balanceamento 30% de renda fixa, 70% em ações, com 5 anos, de repente, ele tem que chegar ali 50-50, 60-40. Com 2 anos, 70-20, 70-30, uma coisa diferente. Ou até as ações podem estar rentabilizando tanto que, tipo, mesmo que ele comece só a aplicar também em renda fixa, que é investimentos de poupança e tal, as ações elas vão começar a performar e elas vão começar a equalizar, entendeu? Porque elas estão valorizando, então ele começa a aportar, porque lá já está muito valorizado. Já está muito valorizado. Ele pode controlar o balanço nos aportes. Isso. Então ele começou a aportar, as ações começaram a cair, ele vai começar a sempre comprar ações na baixa. Mas quando as ações começarem a valorizar e ele ficar mais pesado em ações, ele vai começar a pesar em renda fixa. Mas legal. O que eu quero trazer é o seguinte, o pessoal fala muito do buy and hold, né? O Warren Buffett, o estilo de, não, eu compro por longo prazo. Né? O Barsi também fala isso, né? Mas o buy and hold só não compra, pode... feito comprar. Mas não é buy and forget, né? O famoso não é compra e esquece, entendeu? Então, e aí? Quando é que se tira? Quando é que você usa o dinheiro? Essa é uma das maiores perguntas. Qual é o momento de vender a ação? Então, na verdade, não é a ação em si, é a redução do risco. Porque assim, você vai ter vários projetos na sua vida. Então, um projeto de 10 anos, eventualmente vira 5. Mas depois de 5 anos, você pode ter outro projeto de 10. E aí você vai fazendo uma bola de neve de investimentos de curto prazo e longo prazo. Só que aquele dinheiro, com aquela etiqueta específica, você tem que controlar o risco à medida que vai chegando perto. Você não pode correr o risco de 2 meses antes do teu casamento e falar assim, tá tudo certo. 2 meses depois você se fudeu, não tem como pagar meu casamento. Boa, faz sentido. Entendeu? Mas eu achei legal, é muito legal essa analogia, porque botando pra vida de uma RM2, que fica 8 anos, e nos primeiros 2 anos, 4 anos, você falou pra investir em ações, não lembro mais o exemplo que você deu. Acho que era 4 anos ali, 30, depois você vai investir sempre, mas com peso de... Tem uma conta que é o seguinte, quando a gente fala assim, comece a investir logo, né? Não pode ser a pessoa fala assim, eu ainda não tenho dinheiro, eu só consigo juntar R$50, R$100, não vou investir agora, vou investir daqui 10 anos quando eu estiver ganhando, passar na marinha, ou só começar a investir quando passar na marinha, vale para quem está estudando agora. Até começar a investir agora, não tem dinheiro, só consigo juntar R$50, R$100, quando eu estiver na marinha, eu vou poder juntar os 2.000, os 5.000, enfim, o que você puder tirar, que vai ter um salário maior, e aí eu vou começar a investir. Mas tem uma conta que é o seguinte, no período de 30 anos, se você pegar e investir durante 30 anos R$1.000, e no final desses 30 anos, rentabilizando 12% ao ano, assim, 1% ao mês, você vai ter, eu não tenho cálculo exato aqui, mas você vai ter em 30 anos, por exemplo, 10 milhões. Se você pegar e fazer a conta, 80% desses 10 milhões, ou seja, 8 milhões... foi decorrente dos 10 primeiros anos. Sim. Ou seja, você poderia ter investido durante 10 anos R$1.000 por mês, depois outros 20 anos ter parado de investir. Que é o que o Claudio falou. Agora eu vou começar a parar de investir, vou começar a usar meu dinheiro. E no final desse período você teria 8 milhões. Ou seja, os 10 anos ali é responsável por 80% do resultado. Em 30% de esforço ali, você fez 80% do resultado. Você fez 80% do resultado. Então, assim... é mais importante você começar a investir cedo do que você começar a investir grande.
Até porque na fórmula dos juros compostos, o exponencial é o tempo, né? Sim, e assim, o investimento... Não é o aporte inicial. O investimento só deixa rico quem já é rico. O que eu quero dizer com isso? Você tem 100 mil reais, com 1%, rende mil ao mês. 1% ao mês dá lá 12% ao ano. Então, um rendimento de 100 mil, rendendo 1%, 12% ao ano. Se você tem capacidade de colocar 1.000 por mês, você também faz um crescimento de 12% ao ano. Ou seja, você fez um rendimento de 24% por causa do rendimento mais aporte. Ou seja, o teu aporte é muito importante no peso do teu investimento. Boa. No outro ano, você vai estar lá com os 200, o teu aporte de 1.000 já não é 1%, mas ainda é relevante. Quando você tiver nos 10 milhões, que 1% dá 10 mil, o teu 1%... O teu R$1.000 é só 0,6. parte pequena ali já. É só 1,2 lá no fim do ano. Então, aí você começa assim. Antes você cortava 30% do teu salário para investir. Vai ter um momento que os teus 30% não vai ser mais necessário para a tua riqueza. Automaticamente você aumenta a tua qualidade de vida em 30%. É verdade. Você para de investir, não precisa usar teus investimentos e ganhou 30% de qualidade de vida. Caraca. Ou eventualmente ir cortando isso. Nunca pensei por esse ponto de vista, cara. Caraca. E depois de um certo tempo aí, você pode até sangrar o teu investimento e ele vai continuar crescendo. Você vive com 8 mil, tá rendendo 10 por mês, você tira 8, deixa lá 2. E aí você vai rendendo, vai render mais de 10 mil outra vez e tal. Se você tirar menos que o rendimento, você vai precisar. Então a curva corta muito agora, corta menos depois, não corta nada e depois começa a usar. Só gasta. Depois só gasta. Olha só. Então, assim, tem que aportar muito. Tem que investir muito, porque o investimento, no começo, te traz experiência. Né? Melhor do que errar com 1 milhão também, entendeu? É verdade. Você vai acumular. Então, aquela ideia de, compra na baixa e tudo mais, você mata algumas premissas de finanças comportamentais da sua cabeça. Então, tipo, eu invisto desde 2015. Então, assim, para mim não tem hora de investir. Tá na hora, Não, eu só compro, eu só invisto. Entendeu? Mas eu controlo o meu risco. Mas eu sempre estou investindo. Então, tipo, porque eu sei que ainda é relevante perto do meu patrimônio. Lá na frente, quando não for mais, aí eu não vou pensar em mais investir, deixa a bola de neve só girar. Mas agora, assim, tem que ter um comportamento disciplinado de investir sempre. Para que você acumule na baixa, cresça na alta, balance o risco, aprenda, estude e tudo mais, e aí vai. Caraca, muito legal isso. Fazendo aquela conta que a gente acabou de fazer do 1 milhão do RM2 em 8 anos, se o cara tivesse investido durante 7 anos os 5 mil reais, ele chegaria no último ano com 900 mil e... com 90% do resultado. 90,5% do resultado praticamente. Ou seja, ele poderia gastar o último ano dele e torrar o dinheiro. Cara, eu achei legal também, tipo, fazendo analogia com um cara que entrou no RM2, com esse pensamento que o Cláudio falou, tipo, você vai se sacrificar ali nos seus primeiros anos, ou seja, você aceita viver com menos do que você pode, para com o tempo você poder viver com muito mais do que você poderia. Sim. Só que se você não fizer isso, você vai viver com o que você pode hoje e no futuro talvez você nem viva. Você não vai ter nem dinheiro. Então, tipo, é uma curva em que você começa muito bem. Tá colhendo, uma hora a fonte seca totalmente. E outra é uma curva que você aceita começar com um pouco menos, mas só cresce. Uma curva totalmente crescente, outra completamente decrescente ali. Muito louco, porque assim, todo mundo que faz o concurso, provavelmente, como eu falei, hoje recebe muito menos do que um salário de oficial da Marinha quando for passar. Então, é muito mais fácil você se adaptar a hoje viver com... que você já recebe, mas é que você trabalha e ganha 3 mil reais por mês. Você viver com 4 mil reais, tentar guardar 6 durante um ano, e depois guarda 5 no segundo ano, depois guarda 4,5 no terceiro, e vai diminuindo e aumentando sua qualidade de vida à medida que cada ano passa. Aos poucos, até porque você também vai ganhar aumento, né, cara? Vai ganhar aumento. Você nem precisa parar, você só vai naturalmente ganhar aumento. E no final, você está vivendo já bem, com muito dinheiro guardado, do que de fato você pegar e no primeiro ano já gastar o seu primeiro salário inteiro. Até porque você está acostumado a viver com 3. Quando você ganha 10, analisando teu recebível, cara, você triplicou a sua qualidade de vida. Você ganhava 3, agora ganha 10. Exato. Se você subir para 4, você já vai ter melhorado em 30%. Né? É muito diferença. Assim. Aí volta na premissa também de onde investir. Dinheiro, como a gente está dizendo, o investimento só deixa rico quem já é rico.
Porém, tem umas maneiras de a gente otimizar isso, que é controlando os gastos e evitando pagar a mais. Então, por exemplo, uma forma também de aumentar os ganhos é a própria previdência privada, aquele sistema de PGBL que você tem o benefício fiscal. Abaixa o imposto de renda. Abaixa o imposto de renda. Isso aí já dá ali meio soldo por ano a mais. Caraca. Mais ou menos. Como é que funciona? Sim, mais ou menos. Consegue explicar? O PGBL é uma previdência... existem... só para fazer uma diferença, né? O investimento em fundo de investimento, você compra uma cota do fundo e o gestor gere. O plano de investimento de previdência, ele é uma contratação de um serviço. Então, você contrata uma seguradora, onde você vai colocar teu dinheiro para ela, no futuro, te pagar um salário e tudo mais. E ela pega esse dinheiro e investe num fundo de previdência. Então, são 2 etapas. Você faz um plano de previdência, e esse plano vira um fundo de investimento. Então, o plano pode ser PGBL ou VGBL, e o fundo pode ser arrojado, conservador, fundo de ações, fundo moderado, o que quiser. Daí depende do teu apetite ao risco, depende daquelas coisas. O VGBL, ele é um plano igual ao investimento. Você só paga imposto de renda em cima do lucro. Normal. Então, você investiu, aquilo lá lucrou e você vai pagar 15%, se for regressivo, depois de 2 anos, depois de 10 anos, né? Em cima daquilo lá. 10%, na verdade. Tem progressivo e regressivo, né? Então, na verdade, então vamos lá. Os fundos de investimento normal, a tabela de imposto de renda regressiva minimiza em 2 anos. Então, depois de 2 anos, você paga 15% em cima do lucro. Nas previdências privadas, não. A tabela regressiva é de 10 anos. Só que depois de 10 anos, você paga só 10% em cima de imposto de renda. No VGBL, só em cima do lucro. E no PGBL, em cima de tudo. Pô, mas então o PGBL é ruim. Não, o que acontece? O governo fez ali uma lei, um decreto, não sei, que permite que, se a gente investir até 12% do valor bruto que a gente ganha em um plano PGBL, a gente não pode ser bitributado na nossa renda. Então, a gente não vai ser tributado nessa renda agora para ser tributado toda ela lá na frente. Por isso que o imposto é em cima de tudo. Só que assim, se eu pago 27,5% de imposto agora, eu estou deixando de pagar 27,5% agora para pagar só 10% lá na frente. Exato. Caraca. Entendeu? E vai render ainda esse valor. E vai render esse valor. Porque esse 27 hoje ele não tem rendimento. Isso. Tu tá tirando lá e morreu 27,5. Agora lá ele vai render e daí tu vai tirar 10%. Isso. Então assim, caraca, genial a isso. conta básica, 100 mil, né? 100 mil é a nossa conta básica, né? Se o cara ganha 100 mil por ano, ele pode investir até 12 mil por ano em PGBL. Pode ser cada mês, naquele processo de debitar automático, pode ser de uma vez só, ele que sabe. Se ele faz isso, a conta de imposto de renda dele para de ser em cima de 100 mil e passa a ser acima de 88. Ou seja, ele não vai pagar 27,5% em cima de 12 mil reais. O que já dá uma restituição de 3,600. Caraca, velho. Aumentou a restituição dele em 3,600 no ano. Cara, pro professor RM2 isso é genial. É genial. Genial isso, cara. O cara aposenta Não só para RM2, para todo mundo. Não, né? claro, tipo, genial, deixar mas, de pagar imposto claro, é uma maravilha. Para quem é assalariado, que desconta Sim. na fonte, que desconta 27,5%, 20% em cima, depende do seu salário, já é genial. Pro RM2 que precisa de recursos e vai precisar dele depois de 8 anos, isso é genialíssimo. E aí, se ele segurar mais 2 anos, porque se ele tirar com 8, ele paga 15%. Se ele segurar mais 2 anos, que é os 10, ele paga 10%. Caraca, então é perfeito, assim. Então, começa por aí. Você tem que estar sempre pensando em formas de ganhar mais ou gastar menos. Então, essa é uma forma de gastar menos. Você não vai pagar 27,5 para pagar 10 lá. 10 ainda rendidos ainda. Rendidos lá. Então, na conta dos 9 mil por ano, que ele ganha bruto, se eu não me engano, vai dar uns... Líquido, ele ganha mais ou menos uns 13 bruto. Acho que vai para dar 9, vai estar uns 14, eu acho, talvez. Tá, se a gente fizer as contas aí, alguém tem uma calculadora fácil aí? Quem já tá ligado aí, ó. Vamos ver. Se a gente multiplicar 13... Multiplica 13 vezes 12, né? 13 mil vezes 12. Eu vou fazer 14 para ficar mais redondo. Para ficar o novo já. O novo já. Dá 168. Vezes 12, 168. Mais 13º? Não, eu não sei como é que funciona. Mas vamos jogar no 12. Vamos jogar para baixo. Isso aí, ele pode investir até 20 mil nisso. Até 20 mil nisso, por ano. Que é 12%, né? E aí ele vai ter uma restituição
de R$ 5.500 no Caraca, ano. você consegue ainda mais 5.500 por ano. Só fazendo isso. E sendo que você vai investir isso... Mano, você não fazia isso, né? Porque você falou que Caraca, voltava velho. 2.300, 2.000 reais pra você de Caraca, restituição de imposto de voltava renda. 2.000 pra mim, cara. Dá pra você pegar 5 mil só em Só isso, eu ia voltar PGBL. 7,5, cara. Eu vou voltar mais, vou voltar 8 velho, mil, passei- cara. Deixa eu ver, 5 anos 8 na mil, 9 Marinha, mil, velho. 9 mil 5 por ano. anos na Marinha, vezes... Vezes 9 mil que você perdeu, vezes 5 Não, mil, né? vezes 5 mil. Perdi 25 mil reais investido a 10%, 30 mil reais, cara. Perdi 30 mil reais, velho. A gente não pensa nas consequências, né? Caraca, velho, esse podcast aqui tem que ser divulgado. A gente vai vender esse podcast aqui, cara. E vou cobrar só 10%. Só 12% por um ano. Os outros anos você pode ficar no seu PGBL. Caraca, velho, não é possível, velho. Então esse é um ponto que o cara tem que ter. E aí, por fim, é assim... Tudo tem um preço, né? A gente sabe que no mercado tudo tem um preço e cada degrau que a gente coloca ali vai ter um custo. O que eu quero dizer com isso? O cara que quiser investir por si próprio é onde ele vai gastar menos dinheiro. Então, pô, eu vou comprar ações, eu vou comprar fundo, eu quero fazer, eu quero... Então, ele vai ter que gastar um tempo dele avaliando ações, estudando, entendendo, calculando o preço médio, acompanhando, tudo mais. Ele não vai ter custo nenhum. Funciona para todo mundo? Não funciona para todo mundo. Aí, assim, né? Ainda bem que eu não sou conhecido. Porque eu compro meu curso agora, que não sei o quê. Fica aqui arrasta pra cima, vem saber que seu dinheiro. Assim, a realidade é que não funciona pra todo mundo. Tem gente que não tem, sabe, não tem jeito pra aquilo. Não tem tempo, Não cara. tem tempo, não gosta, cara, não tem vou interesse. dizer uma coisa. Eu invisto por conta própria. Se você não tem tempo de aprender, de saber o que tá fazendo, você vai fazer cagada. Vai fazer. E é teu dinheiro, é teu futuro, dinheiro. Então, entendeu? tudo que a gente falou, você vai ter 1 milhão, você não vai ter nada no final. Nada. É, tipo, se alavancar. Não, fiz um curso de opções aqui. Não. Puta que pariu. Assim, desculpa, mas se o cara não tiver tempo, cuidado, perde dinheiro. Então, assim, a que ponto que você quer delegar, né? Como a gente fala muito que time is money, né? Tempo é dinheiro. Mas dinheiro é tempo também. Então, dinheiro compra muito tempo. Não quero gastar dinheiro arrumando a casa... Não quero gastar tempo arrumando a casa, eu vou lá e contrato alguém para limpar minha casa. Me dá meu tempo. E aí, tudo que você quiser ganhar em tempo, você tem que delegar ou pagar para alguém, né? E aí, nessa premissa, são esses níveis. Então, por exemplo, vou fazer sozinho, não vou gastar nada, mas quanto tempo vai custar de você? Beleza. Não, não tenho tempo para analisar ações, mas ainda vou fazer. Aí você já tem o primeiro degrau, que são as assinaturas de casa de análise, que te dão uma indicação de compra, uma indicação de venda. Você paga um custo, mas é mais barato, mas vai exigir controle de preço médio, controle de financeiro, todos os que... Imposto de renda, balanceamento. Você pode perder o timer de entrada, você pode perder o time de saída. Aí vai. Não consigo, vou investir em fundos. Não, e ainda quando tem caso de análise, você tem que executar as atividades, executar a ordem, entrar na corretora, abrir todo o processo ali. Você tem que executar, comprar, abrir. Tem que saber ainda pra tem poder que saber, fazer. no mínimo, mexer na ferramenta para poder comprar, vender, saber o que comprar, digitar certo, saber que tá comprando correto, enfim. Aí se você fica um tempo fora, por exemplo, você é da Marinha, você vai numa missão e vai viajar 20 dias. Aí o mercado entra em circuit break e teu dinheiro tá ali. Então, são os riscos, mas você não tá pagando a taxa. Não tem tempo para nada, não entendo nada. Aí você pode investir via fundos. Fundo de investimento é uma ótima ferramenta para quem não conhece. Você vai lá e quer investir em ações. Você pesquisa sobre fundos, é uma pesquisa mais rasa, é uma pesquisa mais fácil de fazer. Você vai lá e investe num fundo de ações X. Aí o que é investir no fundo? Você vai lá e compra a cota, tem um gestor por trás, com uma equipe financeira por trás, econômica, analisando macroeconomia, microeconomia, ele vai gerenciar naquela estratégia. Um fundo de ações vai investir em ações, um fundo de renda fixa vai investir em renda fixa, e aí tá tudo bem. Só para quem... A gente tá muito avançado, mas... o que é a diferença em renda fixa para renda variável e ações? Qual é a... Tá. Então, renda fixa não é rendimento fixo. Tá? Renda fixa é um contrato, né? É um empréstimo de dinheiro que você sabe quanto você vai ganhar no final do investimento. Por isso que é fixo. Então, geralmente, a renda fixa ela tem um vencimento, uma data para expirar. Então, o exemplo mais fácil é o investimento pré-fixado. Então, quando você investe num rendimento renda fixa tipo pré-fixado, tá lá, pré-fixado a 14% ao ano, com vencimento daqui 5 anos. Você sabe que se você mantiver o dinheiro por esses 5 anos, você vai ganhar os 14% ao ano
E você já sabe equivalente. quanto vai receber nesse caso. Exatamente, até os valores. No né? fim. No fim. No período você pode perder, né? Isso, porque no período, aquele ativo, né, aquele investimento, ele pode não estar tão bom, ele tem um preço que a gente chama de preço de mercado. Então, você para desfazer dele... marcação ao mercado, isso, para você desfazer dele no meio do caminho, tem que ter alguém disposto a comprar. Então, oferta e demanda é normal. Se você quer vender e não tem ninguém para comprar, você vai ter que vender cada vez mais barato para poder se desfazer dele. É o caso da liquidez até de um apartamento. Não importa que você avalie seu apartamento vale 600 mil. Se na hora que você quiser vender, ninguém quiser pagar 600 mil, ele não vale mais 600 mil. Ponto. Ah, não, mas eu fiz a avaliação. Não importa. Se o cara que está mais disposto a pagar quer pagar 500, é 500. Então, a renda fixa, ela é um contrato, mas durante o período ele não vai te dar o rendimento, não é garantido o rendimento, entendeu? Aí os postos fixados é a mesma coisa. Ele é fixado alguma taxa, algum indicador, e que você sabe que se você manter até o final, ela vai dar aquele indicador mais alguma coisa, mas no meio do caminho pode oscilar. A renda variável não. As ações, você compra por sorte, vamos dizer assim, né? Se você não fizer uma avaliação, você vira torcedor de bolsa. Você compra e torce para subir. Mas aí, geralmente, você investe em cima de alguns fundamentos, algumas análises e tal, tudo mais, que te dá a premissa de que pode subir com um preço-alvo e tal. Mas ela varia. Você não tem garantia alguma do rendimento. E aí envolve a questão do risco, de onde a gente pode chegar e tudo mais. Boa. Entendeu? E aí, as premissas macro do tipo, o juro subiu, eu invisto em ações, o juro caiu, eu invisto em renda fixa, onde eu invisto, toma muito tempo. Então, se você não quer entrar nessa premissa, investe via fundos. Mas o fundo vai ter uma taxa de administração, uma taxa de performance. Para pagar quem está fazendo o trabalho. Para pagar quem está fazendo. Então, se você tem fundos hoje que tem rendimentos astronômicos, mérito total do gestor. Mais que justo ele ganhar performance e administração e você tá ali na tua casa, fazendo teu hobby, passeando com a sua esposa, fazendo suas coisas. É o custo que se tem para você ter tempo de não ter que estudar isso. E por fim, o último grau de delegação é você contratar um gestor, que é o cara que, tipo, faz pra ti tudo. Você só vai falar pra ele assim, eu quero investir 1.000. E você diz pra ele quais são os objetivos. Quais são os seus objetivos. Cara, eu quero comprar o meu carro, quero comprar uma casa e tal, esse mês eu vou viver 1.000. E ele te fala, tipo, quanto que você precisaria investir por mês para chegar no objetivo? Ele te ajuda nisso? Faz tudo. Só que o gestor, hoje, assim, pelo que eu estudei o mercado, geralmente a gente fala de family offices, que são escritórios que cuidam de grandes fortunas. Então, geralmente o gestor, ele é o famoso dinheiro faz dinheiro, né? Então, o cara que tem dinheiro, ele consegue contratar um cara que vai gerenciar o dinheiro dele e vai cuidar de tudo. Então, assim, geralmente é para quem já está na casa do 1 milhão ali para poder fazer o gerenciamento. Mas é o ápice da delegação ali, vamos dizer. Eu ainda acho complicado a questão ali do terceiro critério ali, que era de investir em fundos de investimento, porque no fim eu acho que você tem que conhecer o fundo. Não adianta você tem que ter um conhecimento prévio. Sim, tudo exige. Ainda tem que ter, mesmo, né, que partiu ali, você faz sozinho, depois você faz com uma casa de análise, depois você faz com fundos e depois você contrata um gestor. Eu acho que é o terceiro ponto ainda do fundo. O pessoal acha, eu vou contratar um fundo e é isso, porque o fundo, ele ainda, você precisa saber no que o fundo está investindo. Sim. Se ele investe em renda fixa, se ele investe, no que ele trata. Até recentemente mesmo um fundo quebrou, né? Do sobrinho do ex-presidente do Banco Central, se não me engano. O cara tava muito alavancado em opções, eu acho, algo do tipo assim, e aí quebrou o fundo. Quebrou tudo. É que, na verdade, assim, nada exige... Você tem... É a ideia do conhecimento básico. A gente tem que ter um conhecimento suficiente para nos dar um pensamento crítico em cima do que a gente está olhando. O fundo, ele tem premissas mais... menos premissas a se estudar. Então, quando você vai fazer uma análise de ação, você tem que entrar no fluxo de caixa da empresa, descobrir quando é que ela está gastando, fazer o DRE, fluxo de caixa descontado, tem um monte de técnicas assim, de valuation e tal, para entender se aquela ação está barata ou não. O fundo não, ele tem uma visão mais gerencial. Você tem que olhar assim, quem que é o gestor? Qual que é o histórico desse gestor? Onde é que ele investe? Do fundo também. Aí tem coisas ali que são mais simples de achar no regulamento do fundo, que é do tipo, o fundo permite se alavancar?
Quanto que ele permite se alavancar? E aí são coisas assim, alavancar é se endividar. É tipo, pegar dinheiro emprestado para investir esperando maior rendimento. Então, é onde o cara tá com a corda no pescoço, vamos dizer assim. Mas hoje também casas de análise também tem assinaturas de fundos. Então já te ajuda ali. Então, assim, você tendo dinheiro para pagar, você consegue a informação fácil que facilita para você escolher. Então, tudo vai do tempo que você quer gastar, do tanto que você gosta do tempo, do tema, quanto você está disposto a delegar para gastar e cuidar do seu dinheiro. É claro que tem pessoas que não têm essa possibilidade. E aí, as casas de análise hoje e tal, são realmente ferramentas muito úteis para a pessoa investir numa carteira bem montadinha, uma coisa ali que dá uma carteira de fundos imobiliários, umas coisas assim, entendeu? Mas... voltando na premissa de ficar rico, quanto menos taxa, menos custo tiver, mais dinheiro rápido, você faz. É aquela questão dos R$1.000. Então, por exemplo, hoje você investe 1.000 por mês. Você vai gastar 500 conto para delegar? Entendeu? Pô, põe 500 conto no teu investimento. Verdade. Então, você tem que... mas é aquela coisa. Esses 500 contos que eu estou economizando, é o barato que sai caro? Então, se você não tem jeito, não tem tempo, não gosta... vale a pena você gastar os 500 conto, mesmo com os 1.000, porque, tipo, é o tempo da tua vida. Não adianta você ficar batendo cabeça... se jogar os 1.000 lá também, vai perder os 1.000... Vai perder os 1.000, entendeu? Então, é muito disso. Sim, quanto você gosta do tema, tá disposto a se empenhar, porque, assim, é maçante. É difícil. É chato às vezes. É chato às vezes. Tem que ser consistente. A gente tá falando de 8 anos fazendo tudo, todo mês, tudo certinho, acompanhando. Deixando de comprar coisas para você poder viajar. Às vezes, eu quero viajar, mas pô, não, eu tenho que tirar 5.000 para investir. Isso é um ponto. E também, tipo, se o cara, às vezes, ele até começa lá, faz o primeiro ano, mas ele faz meio pelas coxas, assim, só pra tentar fazer e perde tudo no primeiro ano, ele não vai fazer o seu 7. Ele vai então, largar de mão. assim, delegar é uma escolha que é boa, geralmente, nesse sentido. Você tem que olhar assim, pô, eu quero gastar meu tempo com beach tênis. Beleza. Opa, não, peguei no carro, já não. E aí, assim, eu quero gastar meu tempo com minha família, eu quero gastar meu tempo com minhas coisas, vou delegar pra isso. Porque toda vez que eu sento no computador e abro minhas finanças, eu choro. Aí, beleza, então, delega, entendeu? É uma decisão de vida, assim. Então, do mesmo jeito que você delega muitas das suas atividades, finanças hoje, ela é delegável também. como outra qualquer.